figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal, diretamente da obra, diretamente da mudança. Vida dificílima, tá complicadíssima, mas queria mostrar duas coisas, ou três, bacanas que chegaram nos últimos dias. Alguma coisa aqui eu não mostrei, tem coisas que a gente já mencionou, mas não mostrou direito, mas a principal delas, para você que é motoqueiro, e mesmo em momentos difíceis, a gente não esquece que motor é vida, eu cheguei a antecipar esse livro lá num vídeo que a gente gravou com o Tadeu, e hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. Esse é o livro de figuras lançadas pela Mattel, feito pelo Pixel Dan, que é o maior motoqueiro lá nos Estados Unidos, é o canal mais motoqueiro que existe. Então ele fez um compilado enorme de tudo que foi lançado de Motu pela Mattel até a Super 7. Mas antes de mostrar isso aqui, tem coisas ainda mais importantes aqui. Vamos falar assim, recadinhos. Primeiro recadinho, recebi uma caixa surpresa, outra, né? Estamos ficando, eu acho, importantes ou não, sei lá. Mas da Toy Mania, da Fandivirta-se. Primeiro, a Fandivirta-se é aquela empresa distribuidora que traz a linha de McFarlane, isso DC Multiverse, traz também os Anime Heroes da Bandai, traz uma série de figuras. E a Toy Mania, em parceria com a Fandivirta-se, me mandou uma cartinha e uma figura que eu já comento aqui para vocês. Primeiro, Mês Geek na Toy Mania. Pensou em variedade de produtos das melhores franquias geek, pensou na Toy Mania. O último 25 de maio é comemorado o Dia do Orgulho Geek. Mas nós da Toy Mania e-commerce, especializado em brinquedos, acreditamos que que todo dia é dia para comemorar nosso jeito geek de ser. Resistência. Resistência é mudança. Resistência é ficar aqui no contrapiso, pô. Seja maratonando uma série, assistindo um filme, escutando música, lendo uma HQ, enfim, não tem dia nem hora para nutrir nosso amor pela cultura nerd. Então, a verdade eles trazem lá eles também vendem lá os DC Multiverse, eles sabem que a gente sempre apresenta aqui no canal. Então, eles mandaram dois presentes, um para o Figuraças e outro para os seguidores do Figuraças. Primeiro, figura McFarlane Bloodshot, vivida no cinema pelo Vin Diesel. É um filme eu acho que é do começo do ano passado, talvez março de 2020. Passou batido por muita gente esse filme, porque foi no início da pandemia, tal. Nem lembro se ele chegou ao cinema. Mas é um personagem interpretado pelo Vin Diesel que já existe nos quadrinhos, tá? Por uma editora muito menor que a Marvel e a DC, pela Valiant. E é um personagem que lembra muito assim a estética do Capitão Átomo da DC, mas com os poderes do novo Besouro Azul da DC, né? Então ele é meio metamorfose ambulante, então tem nanotecnologia, ele foi morto, depois é ressuscitado. Então, e eles, com essa história toda dos personagens de quadrinho fazendo sucesso, agora os estúdios ficam todos de olho aí, estão pegando personagens de quadrinho. Podemos ver as séries aí que estão saindo direto aí, Netflix, Amazon e por aí vai. E aqui a mesma coisa, um personagem que veio dos quadrinhos, só que eles pegaram um personagem menos conhecido para lançar talvez uma nova franquia e pegaram um ator muito conhecido, com o Vin Diesel, de Velozes e Furiosos e outros lá, para interpretar. E a figura feita pela McFarlane. McFarlane, reitero, mesma que faz DC Multiverse, que deveria chamar Batman Multiverse. Bem interessante a figura, vem com as pistolas, metralhadora, facão, as mesmas articulações que a gente já conhece nas figuras da McFarlane. Então, muitíssimo obrigado. Eu vou até rever esse filme, porque eu vi esse filme no modo en passant no ano passado. E eu acho que vale uma chance. Os quadrinhos eu já cheguei a ler também. Lembra muito outros personagens. Me lembra até um pouco do Space Ghost, né? O cara ser assassinado. O Space Ghost não foi bem assassinado, né? Não foi ressuscitado. Mas aquela história da família, tal, da revanche, da vingança. Tal. E aqui, seus seguidores e seguidoras também. Então,
e não foram esquecidos, especialmente para eles. Até o dia 30 de junho de 2021, estamos disponibilizando descontos no nosso site com o código Figuraças10. O Figuraças10 que aparece aqui é Figuraças com C cedilha. Basta acessar o site www.toymania.com.br e escolher sua action figure da DC McFarlane Fã Divirta-se favorita. Então, esse desconto aqui que eu vou passar agora, essa chave, vale para DC McFarlane, tá? Então não é outras coisas. Apesar de no site eu ter olhado, tem muita coisa, tem até Masters of the Universe Origins lá. Vi também, se eu não me engano, Legends. Bom, mas é uma ação da Toy Mania com a Fã Divirta-se, então é por isso que é só McFarlane. Na compra de um item, o desconto é de 10%. Na compra de 2 ou mais produtos da linha, o desconto sobe para 15%. Então, 15% você comprar 2 figuras, já dá um desconto legal. Dê uma olhada por cima, tinham figuras das primeiras waves ainda, da DC Multiverse. Então, o pessoal que for acessar, dá uma olhada, comente aí no nosso espaço para comentários se pegou, se não pegou, se tinha boa diversidade de figuras, porque isso ajuda não só a gente, mas também ajuda a empresa eventualmente nas próximas ações aí, né? E de novo, é a empresa que traz os McFarlane, então me interessa muito ter um contato maior com eles, me interessa bater um papo. Já falei com o pessoal lá da Fã Divirta-se que eu quero fazer uma live com os caras, obviamente quando tiver um espaço decente, né, num fundo decente, mas queria muito conversar para entender um pouco mais dessa parte do universo dos colecionáveis. Bom, eu tenho que mostrar o livro, mas antes, só por valendo a menção aqui, o Leatherhead Tartarugas Ninja chegou no último lote da Pizzy Toys. Já tinha vindo o Leatherhead num 2-pack com o Slash na versão Cartoon, só que na versão Cartoon eu não gostei do Slash. Não é que eu não gostei, tá fiel ao desenho, mas tem a cara de Zacarias e não curti. Eu falei, vou esperar sair o Leatherhead separado. Saiu o Leatherhead separado, porém esse aqui, ó, como vê a caixinha, é do Turtles in Time, daquele jogo Turtles in Time. Então, todos os personagens dos games, eles vêm meio pixelados, mas assim como o Slash do game Turtles in Time, que eu peguei também, que eu escolhi em relação a isso aí, deixei de lado do Cartoon, eu gostei muito desse aqui, gostei mais das cores também. Eu acho que é muito a nostalgia do jogo, tá? Joguei muito de Super NES, até comentei num outro vídeo que o Slash só aparece no de Super NES. No arcade, o Turtles in Time é um monstro de lama, alguma coisa. Gostei bastante, até a faca é pixelada. Não abri ainda porque se eu abrir vai ficar onde? Não tem lugar para ficar ainda aqui. Então, e nesse último lote da Pizzy vieram as 2 tartarugas que faltavam, que era o Michelangelo e o Rafael, e veio também o Destruidor, pixelado. As tartarugas vêm com as pranchinhas de surf legais e tal. O pixelado é bem mais aparente. Já o Destruidor, mais ou menos, não que não tenha ficado legal ou fiel, mas quem tem o outro Destruidor, Vamos ao livro? Vamos lá, então. The Toys of He-Man and the Masters of the Universe, also featuring She-Ra, Prince of Power. Isso quer dizer que tem tudo que foi lançado de He-Man e os Mestres do Universo e também inclui as figuras da She-Ra. Novamente, livro lançado pela Dark Horse, um compilado do Pixeldon, que é o que tem o canal lá americano, norte-americano, mas eu acho que é o canal mais motoqueiro, eu sempre acompanho, ele é muito mais empolgado, aqui é o canal mais triste do Brasil, ele está sempre muito empolgado. Hey guys, I'm Pixeldon, it's comparison time, super animado. Eu não tenho toda essa animação, mas gosto muito, vocês sabem. Bom, atrás tem, na frente tem o Castelo de Grayskull, e atrás a Montanha da Serpente, lançada lá nos anos 80. Então, o livro tem divisórias. Aqui você olha na lateral, cada faixa cinza é um capítulo, é uma coleção. E ele, você abre, aqui tem já o Castelo de Grayskull, que é a capa do Castelo Vintage. Tem um prefácio. E aí já estranha alguma coisa. Já começa com uma coleção vintage, mas você já começa com personagens ou com figuras que não foram lançadas no Brasil. E mesmo lá fora, não foram as primeiras. Por quê? Aí eu acho que esse é um dos poucos defeitos, vamos falar assim, do livro. Ele está em ordem cronológica
em relação às coleções. Mas, quando você entra em cada coleção, ele não está na ordem cronológica de lançamento das figuras, mas em ordem alfabética. Então, eu sei, deve ser mais fácil compilar dessa forma, talvez encontrar, mas, não sei, parece um pouco estranha a coisa. Porém, ele já começa com a figura aqui, com os meteoros, veículos, todas as figuras, e com comentários, com os action buttons, etc., que tinham nas figuras. Isso é tudo que foi lançado nessa primeira parte, aqui nesse primeiro capítulo, na coleção Vintage. E o mais engraçado é que tem muita coisa que, obviamente, como não veio pela Estrela, não saiu no Brasil, mesmo quem tinha aquele primo, um amiguinho, que o pai trabalhava numa multinacional e trazia, tem muita coisa que muita gente nem sabia que existia, que tinha sido lançado. Tem muita coisa mesmo. Então, essa primeira parte Vintage é muito, muito interessante e, inclusive, mostra figuras variantes, tem um comentário sobre coisas que só foram lançadas em outros países. Então, muito, muito legal. Nesse primeiro capítulo. Segundo capítulo, ele parte já para a coleção das Princesas do Poder. Aí sim, dá para se entender um pouco por que a coleção da She-Ra não foi muito longe, tão longe quanto a do He-Man. São figuras totalmente diferentes, né? É uma mistura de Pequeno Pônei com Barbie e tal. Não sei, hoje em dia a gente olha com muito carinho essas coisas pela nostalgia, mas tem aqui todos os personagens da She-Ra, veículos e coisas que eu nem sabia que tinha. A fonte da She-Ra, os cavalos de cristal, muita coisa que saiu lá fora e na verdade eu nem sabia que existiam. Então, bem interessante mesmo, legal, bem diferente, né? Então, e depois tem sempre no final uma entrevista, alguns comentários sobre figuras lançadas em outros países que eram um pouco diferentes, inclusive aqui uma She-Ra, que a She-Ra lançada no Brasil, na minha opinião, é uma das mais legais, é um pouco diferente, a da Venezuela já é uma porcaria, mas bem legal. Depois os packs comemorativos. Terceiro capítulo a gente parte para as Novas Aventuras de 1989, animação que flopou porque não tinha nada a ver com a primeira animação, as figuras não tinham nada a ver, mas interessante porque vários veículos que eu assisti um pouco da animação, nem sabia que tinham lançado tanto veículo. Curiosamente, em todas essas coleções aqui, eles primeiro bolavam a figura e depois inventavam uma história para ela. Então, interessante também, muito cheio de coisa, né? Até a nave Eternia e outras coisas aqui, a base de Nordor e tal, dos maconheiros lá. E também, você entende, era muita coisa, lançaram muita coisa e por uma coleção que, sei lá, não foi muito pra frente, a animação também não. Então, os caras acharam que fosse ter o mesmo sucesso da animação e da coleção no começo dos anos 80 e falar, a gente pode tudo, e não foi bem assim. Aliás, se a gente pegar a linha Vintage também, parte do motivo dela ter morrido é porque começaram a lançar personagens que não apareciam na animação, que era o maior canal de ligação entre a criançada e He-Man no mesmo universo. Então, esse deve ser um dos motivos. Depois tem aqui um capítulo 4, saíram no ano 2000 versões comemorativas das figuras, das primeiras figuras vintage, que eu não sabia, o Mattel lançou isso, que tinha de versão de He-Man e esqueleto. E aí a gente entra para animação 2002. Então, que é a animação que atualmente é a minha preferida. Vamos ver as duas novas que vão sair pelo Netflix. Mas engraçado é que o que aparece de veículo, de acessório, vamos falar, como diria minha avó, minha falecida avó, de 9 horas, que não tá na animação, então eles foram lançando coisas, e o que me espanta aqui, especialmente quando você está vendo o livro, o que tem de variações de He-Man e esqueleto, isso é para vender, eles reaproveitaram muita coisa e inventaram trocentas versões que nunca apareceram nas animações. Então,
Isso é uma característica também interessante, que as figuras, Hasbro a mesma coisa, mas Mattel também, eles faziam molde e daquele molde eles tentavam fazer o máximo de figuras possíveis reaproveitando aquele molde, com isso diminuindo o custo. Então, o que parece ser um negócio, uma economia, talvez às vezes falar, uma economia porca, não, mas faz parte do negócio, especialmente desse negócio de brinquedos, é que tem até um certo charme de você falar, puxa, o cara aproveitou o braço dessa figura, a perna dessa, a cabeça dessa para fazer um outro personagem. Obviamente a Mattel foi, ela foi aproveitando disso ao máximo, né? Até excedeu o aproveitamento disso e deu no que deu. Mas dessas 2002, o que eu acho interessante são, na verdade tem dois destaques. A primeira é que as figuras aqui tinham um pouco, apesar de ter He-Man, esqueleto pra caramba, reaproveitando com acessórios extras e tal, cada personagem tem um molde diferente. Muito diferente do que tinha a coleção dos anos 80. Então, você vê que pouco se reaproveitava. O Homem-Fera também virava o Mossman, mas o Buzz-Off já é um outro corpo. Então tinha pouco reaproveitamento. Muito diferente, né, dos outros. E a outra coisa que eu gosto muito dessa situação, puta, Gato Guerreiro também tinha 2 ou 3, Panther também. O que eu gosto muito também é as figuras, ele menciona aqui as estátuas que foram lançadas pela NECA. Então, em algum momento a coleção lá estava morrendo e tal. A NECA lançou os personagens, ou a maioria dos personagens, porque também saiu um He-Man, dos personagens que não foram lançados articulados pela Mattel. E cedeu isso, fez na mesma escala e ficou legal, ficava uma combinação legal, porém com uma qualidade muito superior aos articulados da Mattel. E por último, e aí sim, ele entra para coleção Classics. Coleção Classics, aí sim, é o que a maioria das pessoas gosta, pelo menos aqui no canal, em relação a acabamento, articulação e nostalgia combinada. Então tem tudo que foi lançado na coleção Classics, tudo. Inclusive variantes e etc. Detalhes para o Castelo de Grayskull, todas as portinholas e acessórios. Muita coisa, e tinham coisas inclusive que eu não sabia que tinham sido lançadas. E quando se fala dessa coleção Classic, se fala também do que foi lançado pela Super 7, também está aqui. Então, tinham bases voadoras que a Mattel lançou, nem sabia que tinha lançado. Essas figuras eram vendidas inicialmente pela Mattel pela assinatura, você tinha que comprar a assinatura do ano, com todas as figuras, bush ou não, para receber, e às vezes recebia uma figura extra que estava incluída na assinatura. Então tem coisas interessantes, comentários aqui sobre cada figura, seus respectivos acessórios, muito legal. Ele entra na Super 7, também mostra a Montanha da Serpente, que foi lançada, foi a última figura, mas a última coisa lançada pela Super 7 com esse formato. Depois a Mattel retomou isso com a linha Origins. E também mostra aqui as figuras lançadas pela Super 7 em 2016, que são figuras no estilo vintage, né, com poucas articulações, mas com a cara da animação Filmation. Então saiu, obviamente também eles reaproveitaram muita coisa, mas Mentor, Cristal, são baseados, até figuras baseadas às vezes em algum episódio específico do desenho da Filmation. Então lançaram também as figuras aqui daquela animação porcaria, chama Three Terrors, que lançaram também uma animaçãozinha curta, lançada há pouco tempo atrás, usando o estilo da animação dos anos 80, uma porcaria a história, mas tá bom, é Motu, caramba. E com isso acaba o livro. Eu já mostrei ao longo dos anos aqui os outros livros da Dark Horse que eu tenho, estão em algum lugar perdidos por aqui, mas um livro muito bacana para quem é fã da linha, especialmente para quem é fã da linha Classics também. Porém o preço é complicadinho. Eu paguei na pré-venda, meses atrás, 318 pau. Eu acho que agora tá 350, 400, não sei. Precisa dar uma olhadinha, uma garimpada, uma olhada no Amazon. Mas, de novo,
Eu sei, nós estamos num país que o pessoal não gosta muito de livro, não gosta de ler, mas as figuras às vezes é o equivalente ao preço de uma figura clássica. Você tem um livro bacana e às vezes conhecer as figuras traz tanta nostalgia e bem-estar quanto ter às vezes a figura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acessem lá o site da Toy Mania para ver a questão dos descontos. Não esqueçam de comentar para a gente dar um feedback para eles. A gente se encontra em breve num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.